Então, como fazemos sempre, né, do livro dos Espíritos, a pergunta, e estudando no livro O Pensamento de Emmanuel, a lição de número 35, que nos traz o tema suicídio. A pergunta é: tem o homem o direito de dispor da sua vida? Essa é a pergunta. A resposta é a seguinte: não. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei, que é a lei de Deus, a lei da vida, né? E o item é 944. E Emmanuel faz um comentário antes de iniciar sobre a explicação dessa pergunta, né, do suicídio. Ele diz: guarda, pois, a existência como dom inefável, como dom indescritível, né? Porque teu corpo é sempre instrumento divino, para que nele aprendas a crescer para a luz e a viver para o amor ante a glória de Deus. Aí Emmanuel nos traz várias orientações importantes que a gente pode, com tanta simplicidade, analisar os prejuízos, o sofrimento, né, que nos aguarda quando agimos dessa forma. Ele diz assim: suicídio, uma das mais terríveis palavras nos dicionários humanos. A mais terrível palavra do dicionário, né, humano. Pronunciada, abre aspas, afunda o chão, 7 palmos, fecha aspas. Como diziam os mais antigos, ao se referirem às coisas mais sinistras da vida. Só Deus dispõe do direito à vida por intermédio de suas leis. Lembram os instrutores espirituais ao ver ventilado na codificação o assunto. Estudaremos o doloroso tema com a esperança de que seja ele um incentivo à vida. Por mais difícil se nos afigure ela, partindo dos seguintes pontos. Então, o estudo é para que possamos com ele entender o valor da vida, né? E ele diz, a primeira, a causa frequente do suicídio, esse é o estudo, né? B, quadro geral da situação dos desertores da vida no plano espiritual. Então, ele vai nos mostrar o quadro geral, a situação dos desertores da vida no plano espiritual. Como nos encontramos muitas vezes ao agir dessa forma na vida espiritual. C, consequências em futuras reencarnações. É grave, né? Difícil seria abranger, no simples capítulo de um livro, problemas tão angustiosos e sombrios, que se tem agravado ultimamente nas comunidades terrestres, elevando as estatísticas mundiais. Que poderá levar o homem, ele faz essa pergunta, que poderá levar o homem a recorrer ao gesto extremo? Eis a pergunta, inquietante, que a mente humana formula. Em todos os continentes, em fase da incidência de suicídios, em milhares e milhares de lares no mundo, em lares humildes, em lares de mediana condição e em palácios suntuosos. Anotaríamos, em tese, as principais motivações, crendo, no entanto, que outros estudiosos do assunto possam aduzir novas razões, às quais acrescentaríamos, evidentemente, as por nós relacionadas. Então, ele diz aqui que muitos estudiosos também têm relatos sérios e graves sobre essa ação. E ele diz que também, né, o que estamos estudando aqui também pode ser colocado em grandes mensagens, livros, para que todos possam ter acesso
aos prejuízos que temos. E ele diz: A falta de fé. B, orgulho ferido. C, esgotamento nervoso. D, loucura. E, tédio da vida. F, moléstias consideradas incuráveis. G, indução de terceiros encarnados ou desencarnados. Então, nós vemos aqui, né, nesses dizeres de Emmanuel, os problemas que nos levam, né, muitas vezes, a agirmos erroneamente. E ele diz, Emmanuel: acreditamos firmemente que a falta de fé responde pela quase totalidade dos suicídios. A fé é alimento espiritual que, fortalecendo a alma, põe em condição de suportar os embates da existência. Com a fé, temos condições de suportar os embates da fé, da existência, né? Com a fé, de modo a superá-los convenientemente. E diz mais Emmanuel: a fé é mãe extremosa da prece, que significa carinhosa, dedicada, né? Porque quando a gente faz uma prece do fundo da nossa alma, conversando com Deus, dizendo tudo aquilo que nós desejamos com sinceridade, ela é tão dedicada porque ela nos traz a resposta, nos traz a ajuda. E Emmanuel diz que: e quem ora com fé tem o entendimento aclarado e o coração fortalecido. Olha o benefício, né? Eis que, segundo Emmanuel, quando a dor nos, abre aspas, entenebrece os horizontes da alma, fecha aspas, subtraindo-nos a serenidade e a alegria, tudo parece escuridão, envolvente e derrota irremediável, induzindo-nos ao desânimo, insuflando-nos o desespero. Todavia, se acendermos no coração, abre aspas, leve flama da prece, fios imponderáveis de confiança, ligam-nos o ser a Deus. Veja bem, o que é a prece, né? Quando usamos e falamos com o coração, no momento da prece, uma flâmula, né, um raio de luz chega até Deus e nos liga ao Pai, o nosso ser, né, ao Pai Celestial. Analisando as demais causas, observemos que todas elas tiveram por germe aqui e alhures, na Terra ou noutros mundos, nesta ou encarnações pretéritas, a ausência da fé. O orgulho ferido é também falta de fé, porque a fé conduz à humildade profunda e esta é inimiga do orgulho. E o seu melhor e o seu mais poderoso antídoto. O orgulho ferido pode levar o homem a sérios desastres, que se perdurarão durante séculos em seu karma. Esgotamento nervoso poderia ser evitado no seu começo, se movimentados pudessem ter sido os recursos da oração. Filha da fé, pode conduzir o ser humano, nessa altura, já fortemente assediado por forças obsessoras ao extremo gestos. Veja bem o valor da fé, mesmo que envolvidos por muitas entidades obsessoras, podemos vencer com o gesto tão importante que é a prece. A loucura, por sua vez, responde por elevado número de deserções do mundo e o chamado tédio da vida. Quantas cartas foram deixadas por suicidas, referindo-se, abre aspas, cansaço da vida e implicações correlatas. Por que ausência de fé?
evidentemente da fé que reside e brota nos escaninhos mais sagrados e mais profundos da alma eterna? Sim, há muita fé que existe apenas nos lábios. A fé iluminada pela razão, que é a fé espírita, capaz de encarar o raciocínio face a face, em todas as épocas da humanidade, suporta e vence, resiste e transpõe os mais sérios obstáculos, inclusive os relacionados com uma existência dolorosa, sob o aspecto moral ou físico, fértil ou aflitivos problemas. Quem tem fé não deserta da vida, pois sabe que os recursos divinos de socorro à humanidade são inesgotáveis. Não esvaziam os mananciais da misericórdia de Deus. Está sempre presente em nossas vidas, né? Ante moléstia considerada incurável, procura o enfermo muitas vezes no suicídio a solução do seu problema. Infeliz engano, pois a ninguém é lícito conhecer até onde chegam os recursos curadores da espiritualidade superior, que é a representação da magnanimidade divina. Então, nós não conhecemos. Muitas vezes somos diagnosticados com uma doença incurável e entramos em desespero, chegamos a agir dessa forma. Mas nós não podemos calcular, né, até onde chegam os recursos que vão nos curar. E de onde vem? Sabemos que vem de Deus, né? Mas, então, é importante termos a fé. Quantas vezes amigos de mais alto intervêm prodigiosamente quando a medicina desalentada já ensarilhada as armas por esgotamento do próprio recurso. Quantas vezes, né, a medicina não tem mais recurso para nos ajudar, mas a providência divina tem os recursos para cada um de nós. Há outro tipo de suicídio, aquele que resulta da indução sutil ou ostensiva de terceiros, encarnados ou desencarnados, especial e mais numerosamente dos desencarnados, não sendo demais afirmar, por efeito de observação, que a quase totalidade dos autos extermínios foi estimulado por entidades perversas, inimigas, ferrenhas do passado, que, ligando-se ao campo mental de quantos idealizam em momento infeliz o suicídio, corporificam-lhe na hora adequada a sinistra ideia. Então, pensamos, né, e vamos ter essa ajuda, infelizmente, porque está em nós também aquele pensamento. Julgamos ter analisado com razoável acervo de exemplos, julgamos ter analisado com razoável acervo de exemplos as causas mais frequentes do suicídio. Estudemos agora o quadro geral da situação dos transfugas da vida após a morte. Agora ele vai nos relatar os problemas, né, causados por nós mesmos na vida espiritual. Ele diz: a ilusão do suicida é de que, com a extinção do corpo, cessam problemas e dores. Mas a palavra de André Luiz, revestida da melhor essência doutrinária, informa que sai ele do sofrimento para entrar na tortura. Relatos de antigos suicidas e obras especializadas de origem mediúnica falam-nos, inclusive, de vales sinistros, onde se congregam em tétricas sociedades os que sucumbiram no autoextermínio. Então, nem temos condições de entender, né, muitas vezes, esses vales, aonde ficam nossos irmãos que agiram no autoextermínio do seu corpo. Nessa região, indescritível, na linguagem humana, indescritível, não tem como descrever. Os quadros são terríveis, visão constante da cena do suicídio, seu e de outrem,
recordações aflitivas dos familiares, do lar distante, dolorosamente perdidos na insânia. Saudade da vida, vida que o próprio suicida não soube valorizar, por lhe haver faltado um pouco mais de confiança na ajuda de Deus, que tem sempre o momento adequado para chegar. Outras vezes, solidão, trevas, pesadelos horrendos, com a sensação da parte do infeliz de que se encontra, abre aspas, num deserto onde os gritos e gemidos têm ressonância tétricas. Fecha aspas. Os mais variados efeitos psicológicos e as mais diversas repercussões morais tornam a presença do suicida no mundo espiritual um autêntico inferno. Onde estagiará, não sabemos quanto tempo. Tudo dependendo de uma série de fatores que não temos condições para aprofundar, eis que inerentes à própria lei de justiça. Aí ele diz: ataque de entidades cruéis, acusação, blasfêmia, serviciais e sinistras gargalhadas povoam a longa noite do que não tiveram coragem para enfrentar o tédio, a calúnia, o desamor e a desventura. Se pudessem os homens levantar uma nesga da vida espiritual e olhar à distância as cenas de torturante sofrimento a que são submetidos os suicidas, diminuiriam, por certos, as estatísticas mesmo nos mais conturbados e infelizes continentes. Então, a gente deve buscar agora levantar uma nesga do nosso olhar para o sofrimento que poderá causar a todos que dessa forma agirem. O Espiritismo, descortinando tais horizontes, dizendo ao homem que a vida é patrimônio de Deus, que não lhe cabe destruir, cumprirá na terra sua augusta missão de acabar com os suicidas, com os suicídios. E agora, afinal, apreciemos as consequências com vista às futuras existências. Ainda mais, Ainda mais dores. Se a tortura do espírito após o suicídio é horrível, seu retorno no mundo terreno, pela reencarnação, far-lhe-á na base das mais duras penas. Reencarnações frustradas, isso é, que se interromperão quando maior for o desejo de viver. O anseio da vida, vida que ele não teve fé suficiente para valorizar. No capítulo das enfermidades impiedosas, preferível darmos a palavra a Emmanuel, que em notável estudo sintetizou todas as consequências. Os que se envenenaram, aí ele vai falar sobre os casos, Os que se envenenaram, conforme os tóxicos de que se valeram, renascem trazendo as afecções valvulares, os achaques do aparelho digestivo, as doenças do sangue, as difusões endocrínicas, tanto quanto outros males de etiologia obscura, os que incendiaram a própria carne, a amargura, as agruras da inquidiose ou do pênfigo, os que se asfixiaram, seja no leito das águas ou nas correntes de gases, exibem processos mórbidos da via respiratória, como no caso de efezemas ou de cisto pulmonares. Os que se enforcaram carregam consigo os dolorosos distúrbios de sistema nervoso. Como sejam
as neoplasias diversas e as paralisia cerebral infantil. Os que estilhaçaram o crânio ou deitaram a própria cabeça sob rodas destruidoras experimentam desarmonias da mesma espécie, notadamente as que se relacionam com o cretinismo. E os que se atiraram de grande altura reaparecem, portanto, os padecimentos da distrofia muscular progressiva ou da ostite difusa. Segundo o tipo de suicídio direto ou indireto, surgem as distonias orgânicas derivadas. Que correspondem a diversas calamidades congênitas, inclusive a mutilação e o câncer. A surdez, a mudez, a cegueira e a loucura, a representarem terapêuticas providencial na cura da alma. É o remédio, né? Aí Emmanuel termina dizendo: o suicídio, longe de ser a porta da salvação, é o sombrio pórtico de inimaginável tortura, que nenhum ser humano, em lendo estas considerações doutrinárias, homem ou mulher, consinta a permanência de sua mente, um instante sequer, da sinistra ideia de exterminar a própria vida, a fim de evitar que, sob o estímulo e a indução de adversários cruéis, venha a cometer as mais graves das infrações nas leis divinas. E ele termina dizendo: o apelo que o Espiritismo, por seus humildes expositores, fez descer sobre os corações sofredores. Então tivemos aí, né, os prejuízos de determinadas ações que, ao realizarmos, responderemos em vários tipos de dores, de sofrimento. E do Evangelho, nós fomos buscar Fonte Viva, a lição 154, que nos traz o título. Aliás, não é 155, que nos traz o título dizendo: aprendamos a agradecer. Vejamos bem como o Emmanuel, nessa lição, nos traz tudo o que devemos agradecer a Deus, né? Em tudo dai graças. Paulo, capítulo 5, versículo 18. E nos diz Emmanuel: saibamos agradecer as dádivas que o Senhor nos concede a cada dia. A largueza da vida, o ar abundante, a graça da locomoção, a faculdade do raciocínio, a fulguração da ideia, a alegria de ver, o prazer de ouvir, o tesouro da palavra, o privilégio do trabalho, o dom de aprender, a mesa que nos serve, o pão que nos alimenta, o pano que nos veste, as mãos desconhecidas que se entrelaçam no esforço de suprir-nos a refeição e o agasalho. Os benfeitores anônimos que nos transmitem a riqueza do conhecimento, a conversão do amigo, o aconchego do lar, o doce dever da família, o contentamento de construir para o futuro, a renovação das próprias forças. E ele diz ao terminar: muita gente está esperando lances espetaculares da, abre aspas, boa sorte mundana, fecha aspas, a fim de exprimir gratidão ao céu. A gente espera enriquecer, né?
O cristão, contudo, sabe que as bênçãos da providência divina nos enriquecem os ângulos mais simples de cada hora, no espaço de nossa experiência. Nada existe insignificante na estrada que percorremos. Todas as concessões do Pai Celeste são preciosas no campo de nossas vidas. Terminando, Emmanuel diz: utilizando, pois, o patrimônio que o Senhor nos empresta no serviço incessante do bem, aprendamos a agradecer. Que possamos, guardar conosco essas lições que a doutrina, que os nossos benfeitores espirituais, que Jesus veio nos trazer, para que salvemos desses momentos, tanto a nós como os nossos irmãos, que podem chegar também aos seus ouvidos, essas lições preciosas, que todos nós estamos agora refletindo e buscar estarmos ligados a Deus, porque a falta de fé, segundo Emmanuel, nos conduz a esses males todos, e vai nos trazer grandes dificuldades em novas reencarnações, em novas voltas ao corpo físico, deformidades, enfermidades incuráveis, que podemos estar agora já nos cuidando e que os nossos irmãos encarnados ou desencarnados que possam também ouvir, analisar, e cuidar de si mesmo, porque nós temos tudo. Olha, nós temos tanta coisa a agradecer a Deus e nos esquecemos, para iniciar o nosso corpo físico, que é um patrimônio de Deus, e emprestado a cada um de nós, para que saibamos conduzir o nosso corpo, para não vier em outras vezes que aqui estivermos, ou em outros orbes, outros planetas, possamos estar construindo, estarmos ajudando, amparando, construindo sempre o bem em nossas vidas, pelo aprendizado, pelas ações que já estamos conscientes que temos que realizar, em agradecimento a Deus, porque aqui estamos no corpo para conduzir cada dia melhor a nossa palavra, o nosso pensamento, o nosso olhar, a nossa palavra, os nossos sentimentos e ações. Vamos elevar os pensamentos de gratidão a Deus, porque todos nós, refletindo nessas lições que são para nós úteis, para que não venhamos desprezar a vida que somos, espíritos eternos. Estamos no corpo, estamos na escola, planeta Terra, para aprender, para que possamos emanar de nós conhecimentos com fluidos que deverão emitir otimismo, emitir paz, harmonia para aqueles que nos ouvem, para aqueles desencarnados que estão conosco também assistindo às lições da noite, ouvindo, refletindo, para não sermos filhos ingratos a Deus, mas reconhecermos que temos que valorizar tudo que temos, porque Deus, o nosso Pai, está conosco, nos ajudando nessas oportunidades de envolver-nos com o progresso, com a luz, iluminar as nossas consciências e os nossos corações. Abençoe-nos, Jesus, dá-nos força e coragem para que possamos refletir e usar a nossa mente sempre para o bem. E aos nossos irmãos que aqui se fazem presente, a dor, a aflição possam ser amenizadas pelo seu amor, pela sua misericórdia que tem para com seus filhos. Envolva-nos hoje e sempre, que assim seja.